Cara, a arbitragem brasileira é uma comédia, velho. A arbitragem brasileira é uma comédia e isso foi comprovado hoje mais uma vez. Mais uma vez. Pra vocês terem ideia, eu não tô nem falando do lance do Lianco, tá? Que era pra ter sido expulso. Mas antes de começar a falar aqui de como é que foi a partida, cara, teve mais de 40 faltas no jogo. 40 faltas. Qualquer toquezinho, qualquer contato físico, o cara marcava falta. O Rafael Klein, se não me engano o nome dele. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. E, além de não ter expulsado dois caras do Galo, o cara picotou o jogo inteiro. É inacreditável, tá? Mas, ponto valioso, o Corinthians conseguiu levar um ponto lá de BH e vai decidir a vida agora na terça-feira contra o Huracan na Sul-Americana. E precisamos falar sobre o quão trágico é o jogador chamado Thales Magno. O quão trágico esse cara é. Vem comigo. E aí, sofredor, beleza? Como é que vocês estão? Cara, roubados, né? Roubados. Essa é a verdade. O Corinthians hoje foi roubado na Arena MRV, porque era pro Lianco ter sido expulso no primeiro tempo, quando o Hector Hernandes consegue roubar uma bola dele e o Lianco puxa o Hector sendo o último homem, e era pra ter sido expulso. O VAR não chamou, porque dizem na transmissão que não era um lance para expulsão porque havia uma cobertura, mas pelo amor, o juiz ter presenciado aquele lance e não ter dado um amarelo é de uma sacanagem absurda, cara. Mas, tá bom. Vamos falar sobre como é que foi o jogo primeiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que foi a escalação do jogo, como é que o Corinthians entrou nesse jogo com os reservas, qual o time do Dorival colocou a campo, certo? Rapaziada, e o time tá aqui. Mano, o jogo, o Corinthians dominou o Galo no primeiro tempo. O Corinthians dominou o Galo no primeiro tempo. O Corinthians reserva dominou o Galo, principalmente no primeiro tempo. O Dorival conseguiu organizar o time de uma maneira muito boa, decente, com o time conseguindo construir, tocar a bola, conseguir rodar ela e não deixar o Galo com a posse, sem deixar o Galo pressionar o Corinthians, tá? E por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque eu sou um super crítico do Dorival. Até aqui o time não apresentou nenhum desempenho convincente, mas no jogo de hoje, mesmo com os reservas, mesmo com uma escalação alternativa, o Dorival conseguiu organizar o Corinthians de uma forma que o Corinthians não sofresse tanto, tá? E conseguir fazer o Corinthians ter a posse de bola, não deixar o Galo se impor dentro de casa, tá? O Corinthians entrou com Hugo, Matheus Bidu, Kaká, João Pedro Tchouk e Mateuzinho. O André Ramalho foi pro banco e presta atenção no meu campo. Raniel, Rian, Martins e Carrijo, Thales Magno e Hector Nantes lá na frente. Cara, até os 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tava com a bola o tempo todo. O Galo não viu a cor da bola nos primeiros 15 minutos. Não viu a cor da bola o Galo, tá? Nos primeiros 15 minutos os caras não viram a cor da bola. E o Corinthians conseguia trocar passe, conseguia fazer uma pressão pós-perda muito importante, tá? O meio-campo do Corinthians com Martinez, Ranielli e Rian conseguia recuperar a bola muito rápido. Até mesmo os laterais, como o Mateuzinho e o Bidu, chegavam lá na frente e conseguiam também fazer essa pressão pós-perda e não deixou o Galo pressionar o Corinthians. Mas é aquela parada. Não adianta você ter a posse de bola se você não conseguir criar algo com ela, tá? E o Corinthians, rapaziada, conseguiu criar. Depois de muito tempo rodando a bola, conseguindo fazer a transição do meio campo e rodando ela de um lado para o outro, o Corinthians até que conseguiu criar uma chance. Principalmente na pifada que o Martinez deu pro Thales Magno. Mas é aquilo, né? O Thales Magno, que não vale nem 80, não vale nem 15 milhões. Quem dirá 80? O Thales Magno vai lá e me perde a porra do gol que deixaria o Corinthians na frente do placar, velho. É impressionante. O Thales Magno perdeu a porra de... Mano, não importa, rapaziada, que... Ai, tem um caso de pneumonia, ele perdeu massa muscular, que eu não sei o quê. Foda-se. Cara, um atacante perder um gol daquele é ridículo. É ridículo. De frente pra um goleiro, cara. O Martinez vai. Sabe quando vai ser a próxima vez que o Martinez vai achar uma pifada daquelas? Não sei. Daqui a 300 jogos, 200 jogos, o Martins é um cara da pifada e ele achou uma pifada linda pro Thales Magno. E o Thales Magno vai lá e desperdiça a merda do gol que colocaria o Corinthians na frente do placar. O Corinthians dominou o primeiro tempo. O Galo não viu a cor da bola. E as chances que o Galo teve, o próprio Corinthians que deu. Ou seja, a chance que o Galo teve no primeiro tempo, com uma com o Rony, que o Hugo fez uma defesa milagrosa, uma defesa do cacete, foi o próprio Corinthians que criou num lance bizarro do Matheus Bidu. E o Matheus Bidu é aquilo, rapaziada. O Bidu é aquele jogador extremamente irregular. Até não irregular em partidas. Eu falei irregular no jogo mesmo, no jogo. Porque tem momentos em que ele parece o Roberto Carlos e tem momentos que ele dá uma de Léo Príncipe, tá ligado? Aquele lance do Hugo com o que deu a chance pro Rony, cara, é bizonho. É bizarro, é lance de, cara, time de várzea, tá ligado? Mas beleza. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, muito.
pelo que a gente esperava, pela escalação que o Dorival mandou a campo, foi um primeiro tempo bom. E o Galo, cara, não conseguiu jogar direito no primeiro tempo. É, o Hulk tava perdendo muitas divididas, dá até méritos a boa partida, tá? Boa partida do João Pedro Tioca com o Kaká. Jogaram bem, foram seguros. Mesmo no segundo tempo, eles sofrendo um pouco. Eles conseguiram também manter a segurança, fizeram uma boa dupla de zaga e conseguiram neutralizar tanto o Hulk, tanto também quanto o Rony. Como eu falei, a chance que o Galo criou foi o próprio Corinthians que cedeu. Mas aqui, antes de acabar o primeiro tempo, a gente vem para o lance capital do jogo, que é esse lance aqui. Pô, isso aqui é de uma sacanagem absurda, velho. Rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Olha isso aqui, cara. O Lianco perde a bola, mano. O Lianco ele perde. Gente, o Lianco ele perde. Olha isso, olha isso. Eu vou voltar, velho. O Lianco ele. Olha isso. O Hector recupera e o Lianco dá simplesmente uma puxada de camisa no Hector Hernandes, cara. Ele dá uma puxada, ele já tinha amarelo. Era pra ter sido expulso. Se o Lianco é expulso quando ele fica com a mais no jogo, Yuri Alberto, por exemplo, não teria nem entrado. Eu vou falar mais aqui no vídeo, em um momento do vídeo, sobre a possível lesão do Yuri. Se o Lianco é expulso e o Corinthians fica com a mais, talvez o Yuri nem precisasse ter entrado. Sacou? Então, cara, essa arbitragem é ridícula, velho. Rafael Klein, você é ridículo. Você é ridículo, irmão. Você é ridículo, tá? Mas beleza. Deixa também dar um parênteses aqui, tá? Parênteses aqui. Ele não expulsou o Lianco, mas o Corinthians teria ganhado esse jogo. Mesmo assim, mesmo com o roubo, o Corinthians teria ganhado esse jogo. Mas não ganhou por conta do Thales Magno. Rapaziada, o Thales Magno não pode jogar no Corinthians. Pelo menos nesse momento aqui, ele não vale nem 15 milhões de reais. Não vale nem 15. Ah, é um jogador que é driblador, que não sei o que. Cara, ele é um ponta, um atacante que não corre, velho. Vocês já viram um ponta que não corre? O cara não é incisivo, mano. Não é incisivo. Qual foi a última vez que vocês viram o Tyrese entortar o cara, fazer uma jogadaça e dar uma assistência? Eu não lembro. Dele, tipo, fazer uma jogada de ponta mesmo, ponta. Eu não lembro qual foi a última vez. Não lembro. Então o Corinthians precisa urgentemente reforçar a ponta na próxima janela, porque o Thales não serve. Imagina pagar 80 milhões nesse cara, cara. É impressionante, é ridículo, tá? É ridículo. Mas enfim, no segundo tempo, o Corinthians ele deu uma baixada, o time morreu durante um tempo no segundo, tá? Mas é aquilo também. O Galo tá em casa, o Galo não jogou nada no primeiro tempo, e era claro que eles iam crescer no jogo, era claro, eles estavam em casa. Eles tinham que se impor em algum momento. E o Hugo Souza garantiu também o 0 a 0 pro Corinthians, tá? Grande partida do Hugo, grande partida que inclusive tá na pré-lista do Ancelotti para ser convocado na seleção brasileira. Então, assim, o Corinthians, ele fez é um bom resultado. É um ponto valioso. Fora de casa contra o Galo que vinha fazendo jogos que demonstraram uma evolução com o Cuca, mas contra o Corinthians eles não jogaram quase nada, nada. O Corinthians reserva, misto alternativo, chamem do que vocês quiserem, dominou o Galo e jogou bem. Méritos do Dorival, tá? Parabéns ao Dorival. Eu sou super crítico com ele. Eu critiquei muito o desempenho do Corinthians nos últimos jogos, principalmente contra o Novo Horizontino, mas tem que elogiar quando é pra elogiar, tá? O Dorival foi muito bem. E aqui a gente chega a um lance, cara, capital do jogo também. Não do jogo, mas capital pro Corinthians, porque isso aqui é triste. Possível lesão do Yuri, rapaziada. Olha, velho, olha isso aqui. Vocês podem ver que ó, ele pisa, ó, na hora que ele pisa com o pé direito ali pra tentar dar a dividida, ele sente e aí, mano, ele fica sem condições de atuar e fica mancando durante o resto da partida e sai mancando também, sendo carregado pelo Coronado e por um cara ali da comissão técnica. E assim, velho, cara, é complicado. É complicado porque o próximo jogo é a vida do Corinthians na Sul-Americana, velho. Tá ligado? Isso que é foda. O próximo jogo o Corinthians decide a vida na Sula. E, pô, a lesão pode ser até leve, mas até terça, porra, não tem como recuperar, velho. Tá ligado? Como é que o cara vai ter condições de jogar terça-feira? Vamos ter que ir com o Hector Hernandes de titular contra o Huracan, velho. Tá ligado? O Hector que hoje não jogou nada também, não jogou nada. Teve até um lance em que o Carrijo cruza uma bola pra ele e ele consegue cabecear pra fora, não sei como. Então, assim, vai ser complicado, tá? Vai ser complicado esse jogo contra o Huracan, é vida ou morte. E se não tiver Yuri, vai ficar ainda mais difícil, velho. Vai ficar ainda mais difícil. Mas como eu falei, ponto importante, quando a gente consegue levar o empate lá de BH.
E méritos do Dorival, que conseguiu mesmo com o time alternativo fazer uma boa partida, tá? Méritos de novo também, boa partida de João Pedro Joaquim e Kaká, tá? O Kaká vem tendo uma evolução com o Dorival, tá? O Kaká vem tendo uma evolução de desempenho com o Dorival. Ele tá conseguindo conduzir muito bem as bolas que ele pega. Vocês podem ver que ele dá uma arrancada às vezes ali no meio campo que clareia o jogo pro Corinthians e que é muito importante. E outro ponto, tá? Vocês viram como o time funciona melhor sem o Maicon? Vocês viram como o time consegue rodar a bola melhor sem o Maicon? Vocês viram como o time consegue construir, rodar a bola no meio campo com os jogadores sabendo o que fazer sem o Maicon? Porque o Maicon ele se esconde do jogo. Ele se esconde do jogo. O time sem o Maicon funciona 1000 vezes melhor. E não é porque o time é, sei lá, não conseguiu jogar direito com o Maicon. É que o Maicon prejudica o time. O Corinthians, sem o Maicon, funciona 1000 vezes melhor. Vocês viram? O time conseguiu rodar a bola, conseguiu trocar passes com eficiência, fez o balanço certinho de um lado para o outro, conseguiu fazer tabelas. O Maicon, ele se esconde do jogo, ele não sabe iniciar a saída de bola. O Maicon parece que ele se esconde da bola, é um volante que é a principal peça ali do esquema do Dorival, primeiro volante, porque é ele que inicia a construção da jogada, a transição da defesa pro meio, e o Maicon se esconde da bola. E além de ser frouxo na marcação. Então vocês viram como o time funcionou melhor sem o Maicon? Que conseguiu trocar passe melhor sem o Maicon? É um cara que tá prejudicando o Corinthians, velho. E como eu falei, não é perseguição minha. Não é perseguição. É só assistir o jogo. O jogo tá aí, os fatos estão aí. Entendeu? Se o Maicon for titular contra o Huracan na terça-feira, aí, mano, é pra largar. O Dorival vai estar errando demais, velho. O Dorival fez o time apresentar um bom jogo contra o Galo, mas se ele escalar o Maicon na terça-feira, é pedir pra se ferrar, mano. É pedir pra se ferrar. Tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto pra um ponto valioso. Roubados, né? Roubados na arena. Era pro Lianco ser expulso. Mas enfim, né? Vamos ver no que vai dar agora contra o Huracan na Sula decidindo a vida. Tamo junto. Deixa o like também. Ajuda a fortalecer aí o canal Visão Vinegra. Se inscreve para poder crescer ainda mais essa comunidade aqui de corintianos que debatem em prol do Corinthians. E deixa aqui, claro, a sua opinião sobre os assuntos que a gente comentou aqui sobre o jogo. Fechou? Tamo junto. É nóis e vai, Corinthians.